Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Esse trio formou o ataque do Vasco nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Só foi alterado na derrota de domingo para o Santos, quando o Figueiredo começou como titular e o Alex Teixeira entrou durante a partida. Mas essa estabilidade na escalação não significa que esteja tudo certo com a produção ofensiva do time. Foram 6 gols até agora no campeonato, incluindo aí 2 do Peck e 2 do Pedro Raul. A equipe não marcou nos 2 jogos que fez em casa, em São Januário, para decepção da torcida. E com a janela de transferências fechada, por enquanto nem dá para pensar em reforços. O Vasco tem que se virar com os jogadores que tem, mas tem que ter um pouquinho mais de trabalho, de triangulação. Nas próximas 2 rodadas, o Vasco vai enfrentar 2 equipes que atualmente têm as melhores defesas do Brasileirão. São Paulo e Fortaleza só levaram 4 gols cada, ou seja, a expectativa é de mais dificuldade para um time que tem sido pouco criativo na frente. O Vasco tem muitos problemas quando, né, a outra equipe se retrai e diz, bom, quero ver o que você pode criar. E aí o Vasco não tem muita coisa para criar mesmo. Na 16ª colocação na tabela, o Vasco precisa reencontrar logo o poder de fogo do ataque. Então, estamos aqui no CT Moacir Barbosa, daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa, o Léo, zagueiro do Vasco, capitão da equipe, vai conversar conosco, Barbieri, acabamos de saber que o Barbieri também vai conversar com a imprensa, o Vasco não vive o melhor momento na temporada, né? Começou bem a Série A do Campeonato Brasileiro, com aquela vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas parou por ali. As vitórias no campeonato já são 5 jogos sem um resultado positivo, com 3 pontos, então o Vasco vai vir hoje aqui conversar com a gente, o zagueiro, capitão da equipe, também o Barbieri. O Vasco precisa voltar a somar pontos na competição, porque a situação é bem complicada. O Vasco é o 16º colocado, chegou a figurar na parte de cima da tabela ali no início, agora já é o 16º, inclusive se não pontuar no final de semana, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco volta a campo no sábado, às 6h30, contra o São Paulo, lá no Morumbi. Esse vai ser o primeiro jogo de uma sequência de jogos do Vasco longe de São Januário, né? São Januário costuma ser um fator importante para o Vasco nos campeonatos. Por exemplo, na Série B do ano passado, o Vasco perdeu apenas uma partida jogando em São Januário, mas esse início de campanha na Série A não tem sido da mesma forma. Foram 2 jogos jogando ali na Colina Histórica. O Vasco tem 2 derrotas em São Januário, agora vai ter quase 40 dias longe do estádio para tentar se recuperar na tabela do campeonato, né? O próximo jogo, é claro, é o São Paulo, mas isso acontece porque o outro mando de campo do Vasco nesse período é o Flamengo, e o Vasco entrou num acordo com o Flamengo. Os 2 jogos das equipes no Campeonato Brasileiro vão acontecer no Maracanã, com público dividido, então por isso o Vasco vai ter esse período estendido longe de São Januário. Bom, além disso, o Vasco tem alguns desfalques para essa partida, aqueles que já eram considerados sabidos pelo Barbieri. Por exemplo, o Andrei e o Marlon Gomes continuam na seleção sub-20, podem ficar aí até o mês que vem na seleção, dependendo de como a seleção performar no Mundial, então por isso ele já não conta com esses jogadores para uma sequência curta aí do Campeonato Brasileiro. Agora, alguns outros fatores também preocupam aqui no Vasco. Essa semana, por exemplo, alguns portais levantaram algumas questões financeiras, alguns jogadores que ainda faltam aí algum tipo de aporte em relação à aquisição dos contratos. No caso do Andrei, o Vasco precisa repassar ainda também uma parcela financeira em relação à venda para o Chelsea. Os advogados do Andrei, inclusive, falaram sobre isso, disseram sobre entrar na justiça. A gente espera também algum tipo de assunto, de explicação sobre esses temas. Mas a gente sabe que o Barbieri e o Léo vão falar com a gente, principalmente falar sobre a questão esportiva, futebolística do Vasco. Daqui a pouquinho a coletiva de imprensa começa aqui no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa. Deixa eu ver. Muito obrigado, Thiago. Aproveite, dê um beijo no nosso gaúcho Abade, Leandro72 no Instagram, que hoje é aniversário do Enzo, o filhote deles, Enzo Abade dele, né? Que tá completando 10 aninhos. Dá um feliz aniversário pro Abade para entregar esse beijo pro moleque Enzo. Valeu! Eu aviso aqui pro Abade, um beijo pro Enzo, né? Enzo, 10 aninhos, parabéns, Enzo, feliz aniversário. Enzo, que inclusive, muitas vezes cuida do Abade, a gente sabe disso. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Depois do churrasco na casa do Thales, que ele saiu cercando o frango assim, ó, olha andando, ó. Eu falei, ih, rapaz, o negócio tá ruim. Obrigado, Thiagão. Bom, a pergunta se resume a uma coisa só. É melhor pro Vasco hoje jogar dentro ou fora de casa? Eu acho que é sempre melhor jogar dentro de casa. Mas a pressão lá... Eu conheço muito bem essa pressão de São Januário, sei que é difícil, mas quando o time está bem, quando as coisas estão dando um pouco mais certo, o estádio vem a favor. E o Vasco volta, e São Januário volta a ser aquele caldeirão que a gente está acostumado a ver, né? E fez tanta diferença para o Vasco. Não foi à toa que o Eurico, quando era vivo, brigou tanto para jogar lá, jogos grandes, jogou até a final de Libertadores São Januário, porque ele sabe da diferença que faz. Então, uma coisa que me veio à cabeça de ver, eu estava olhando em casa, a gente sabe que, a gente acha, né? Eu também acho isso, tenho muita convicção com isso, que o Vasco precisa contratar. Sim. Mas o próximo aporte da 77... Primeiro tem que pagar a dívida com o Andrei e com o empresário dele. Não é só com o Andrei e com o empresário dele, tem outras dívidas. Ah, é? Sim. Só que o próximo aporte da 77
está programado para setembro, um mês depois do fechamento da janela e muito tempo depois. Mas cadê o dinheiro? Cadê o Capasso? Tem que pagar o Capasso. Tem que pagar o Capasso, tem que pagar o Pumita. Tem que pagar o Andrei, o empresário dele. E tem que contratar. Mas, pelo contrato, o próximo aporte da 77 é só em setembro. Agora, olha só, você está falando aí de Caldeirão, blá, 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 e eu acho super que o Vasco do seu Januário é gigantesco, mais ainda, mas na súmula da última partida tem lá, tacaram um copo, tacaram não sei o quê, muito provavelmente o Vasco perderá o mando de campo. Vamos ler a súmula do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Se é a súmula do jogo, tá? Cresce a tela aí, isso, que aí eu consigo ficar longe para ler. É o quê, João? Okay. Vasco e Santos, né? Informo que foi identificado pela equipe de arbitragem que aos 54 minutos do segundo tempo foram arremessados copos em frente ao banco de reservas da equipe do Santos, oriundos da arquibancada onde se encontrava a torcida do Vasco da Gama, SAF. No entanto, os objetos não atingiram ninguém. Aí tem o segundo parágrafo. Informo ainda que após o final da partida foram arremessados vários objetos no campo de jogo, oriundos da arquibancada onde se encontrava a torcida do Vasco da Gama SAF, entre eles um chinelo que caiu em frente ao monitor do VAR sem atingir ninguém. Vocês estão rindo porque o chinelo é tradicional. O chinelo tinha que sair da punição. A não ser que seja Kenner, que é pesadão. Aqui, ó, o chinelo vai aqui, ó. Perdão que a gente tá rindo. É porque eu li aqui e não consegui. Não, mas não tem como. Eu fico me perguntando como é que esse torcedor voltou pra casa, descalço? Olha aqui. E foi copo de vidro, né? Cara, é complicado. E assim, a gente teve... Não sei. Não, acho que não. Porque o de plástico não machuca. Ah, mas é porque eles... Não pode. Não Eles pode. não especificou, então é melhor que comercializam, não falar. eles comercializam só copo de plástico dentro do estádio. Isso. entendi. Inclusive, não é permitido nem lata levar para a arquibancada por conta disso. Mas a gente está tendo... Está sendo corriqueiro isso. O Botafogo contra o Goiás, gol do Tiquinho Soares, o primeiro gol, ele vai comemorar. É uma chuva de copo de cerveja. Sabe, Deus lá, o que tem nesse líquido aí? Se é cerveja mesmo? Você realmente não sabe. Você que o cara vai pagar 12 conto na cerveja pra jogar em você? Mas tá quando faz gol. Mas aí é a alegria, o cara joga cerveja. O No ódio, você quer que eu te fale? O ódio move outras coisas. Hein? Você quer que eu te fale o que que é? Eu Dá uma cheiradinha assim, ó. Quando cair em você. Dá uma Tô cheiradinha. fora, esqueça tudo. Quentinho. Mas é uma coisa que só vai parar quando tiver uma punição severa. Pro clube ou pra quem jogou? Cara, eu Porque acho o Vasco que... deve perder, mano. Eu acho que isso aí... E é péssimo. E assim, ele tá bem descrito aí. Onde encontrava a torcida do Vasco da Gama SAF. Complicado. Eu tava vendo um jogo da Série B, aqui na Band, e alguém jogou um copo, acho que era do Vila Nova, se eu não me engano. A torcida caguetou o cara. Aí tem que ser assim. A polícia foi lá, tirou o cara até de forma um pouco, achei violenta, porque o cara não queria sair. E eu acho Então vai fazer o quê? Carinho? Não, tudo bem. Eu não tô Olha quem tá falando. Bati até na tia no coletivo, na Gávea. É violento. Se a tia não fizesse direito. Teve um dia que o Fabiano Oliveira tomou um carrinho aqui. É mentira minha. Coletivo. Fabiano Oliveira no time titular. Lembra do Fabiano Sim, Oliveira? claro. Flamengo, perdendo bola, meio nhaca. Aí o Celso Rotti, guri, troque de time. Aí o Fabiano Oliveira, time reserva. Aí foi pra dentro do Fernandão, pá, pá. Aí